Olá, 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 você aluno, você concurseiro, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de revisão de conteúdo, ok? Então são 10 questões, todas de conteúdos gramaticais, tá? Para deixar a gente aí, ó, preparado, turbinado, para chegar na porta do concurso com os dois pés no peito da banca e arrasar. Tudo bem? Vamos lá, então, pessoal. Vamos aí começando a questão número um. Uma questão simples de sentido figurado, tá? A banca gosta desse tipo aqui de questão, ok? O que é o sentido figurado? É quando as palavras elas vão possuir sentidos, significados que vão além do dicionário, além daquelas que tradicionalmente elas possuem, ok? Então vamos lá. Alternativa A. Dorothy está sendo empurrada em um carrinho de mão por um grupo de companheiros chimpanzés. Ao analisar essa alternativa, a gente percebe que não tem nenhuma palavra em sentido figurado. Por quê? É igualzinho eu faço com os meus filhos quando eu vou fazer compra. Eu pego o carrinho, coloco meus filhos dentro e vou empurrando o carrinho fazendo compra. Né? Então, é sentido literal. Ok? B. Ela sabe que, para leitores céticos, essa abordagem pode parecer difícil de engolir, tá? O que é alguém cético? É alguém que não acredita em alguma coisa, tem dificuldade em acreditar, tá? E aqui, parece difícil de engolir. O que seria uma abordagem difícil de engolir, pessoal? É algo duro que ela está mastigando ali, algo muito pastoso, que talvez seja difícil porque a garganta está inflamada e tudo mais? Não, tá? Algo difícil de engolir é algo difícil de acreditar, que você não se convenceu sobre aquilo, tá? Então, aqui eu tenho a presença de sentido figurado, tá? E por que não a C, a D e a E? C, diz mão só, referindo-se às girafas fêmeas que perambulam pela área onde um filhote morreu. O mão só aqui estava falando sobre quem? As girafas fêmeas. Só isso. Sentido literal, sentido denotativo. D. Quando ele desapareceu, algumas semanas atrás, nossa gata começou a se comportar de um jeito diferente. Gente, nada diferente, nada figurado aqui. Ele desapareceu, a gatinha sentiu falta, começou a se comportar diferente. Só isso. E queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta. Gente, aqui pode haver dúvida quanto à palavra queixadas, tá? Mas queixadas aqui, quando não existia aí as funerárias, eram as mulheres, as pessoas responsáveis por limpar e preparar os corpos para o velório e sepultamento, tá? Então aqui, queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta. Não está apenas desempenhando a função dela, tá? Então aqui, ó, alternativa B, alternativa correta. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Aqui, pessoal, aqui na 2, nós temos a questão da colocação pronominal, tá? Então, nós temos 3 frases que nós precisamos encaixar dentro delas essas frases, tá? Vejamos aqui o seguinte: na primeira e na segunda frase, eu preciso começar com a colocação pronominal, tá? Quem são o que é colocação pronominal? Vamos entender aqui rapidinho. Colocação, eu quero dizer o que? A posição. Pronominal de quem? Do pronome.
Então, colocação pronominal é a posição do pronome em relação a quem? Ao verbo, tá? Em relação ao verbo. E quem são esses pronomes que eu vou me utilizar aqui dentro da colocação pronominal? É qualquer um? Não. São os pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. São eles, tá? São esses aqui. Primeira coisa, pronome oblíquo átono nunca começa frase, tá? Meter-se nos vos, o, a, o, as, lhes não começa frase, tá? Se ele não começa frase, eu vou fazer o quê? Eu já tenho isso gravado na minha mente. Pronome oblíquo átono não começa frase. Eu já vou fazer o quê? Já venho aqui na alternativa C e desconsidero ela. Porque eu já sei que ela não tem como ser. Por quê? Olha o ler aqui. Eu não posso começar com ler haviam dado. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono não começa a frase. Tá? Simples assim. Na segunda frase, a mesma coisa. Pronome oblíquo átono começa a frase? Não, não começa. Olha o C aqui. E olha o C aqui de novo. O C pode ocasionar alguma dúvida, tá? Mas o C ele só vai começar frase, perdão, quando ele for conjunção. Aí, se ele for conjunção, indicando uma conjunção, uma condição, aí eu inicio. Do contrário, não, tá? Então, aqui nesse caso, ele vem como pronome. Então, aqui eu também não posso. Opa, fechou tudo aqui para mim. Então, aqui eu também não posso usar, ok? Não posso usar. Sobrou quem para mim? Alternativa A e alternativa E, ok? Vamos analisar aqui, então. Haviam-lhe dado a oportunidade de estudar astronomia. Haviam-lhe dado a oportunidade de estudar agronomia, tá? Aqui nós temos o seguinte, nós temos uma locução verbal. Haviam-lhe dado, tá? Haviam dado o quê? A ele. Então, esse a ele é substituído pela colocação pronominal, pelo pronome oblíquo átono, tá? Quando eu tenho um caso de colocação pronominal envolvendo uma locução verbal, tá? Que é quando eu tenho dois verbos juntos, o pronome ele vai ficar situado entre os dois verbos, tá? Ele vai ficar situado entre os dois verbos e ele vai fazer parzinho com o verbo auxiliar, que aqui é o primeiro verbo, tá? Outra coisa que eu sempre falo para vocês em sala de aula, eu preciso analisar o sentido do verbo haver, tá? No caso aqui, o verbo haver tem sentido do quê? De existir ou de ter? De ter, seria o mesmo de eu falar aqui, ó, tinham lhe dado, tá? Seria a mesma coisa. Por isso, o verbo aqui, ó, haver, ele vai poder conjugar, tá? Tudo bem? Então, aqui na A e na E, eu tenho a mesma formação, a mesma formação, né, da colocação pronominal. Aqui, nos dois casos, ele vem formando a ínclise, tá? Que é o pronome antes do verbo principal, tá? O verbo principal aqui é o verbo dar, ok? Então, aqui, vamos continuar com a alternativa A e a alternativa E, ok? No segundo caso,
Espera-se que os estudos sobre a vida no espaço avancem. Nós vamos continuar aqui com um impasse na alternativa E e A. Por quê? Porque o C, ele não pode começar frase. Ele não pode começar frase. Então, ele tem que vir formando o que aqui pra gente? Ele tem que formar a próclise, tá? Que é o quê? O pronome após o verbo, tá? Então, aqui é espera-se. Tudo bem? Vamos agora para a derradeira, tá? Sempre a respeito das pesquisas que se realizam, tá? Então, sempre o que? Lhe perguntam. Por que lhe perguntam, professora? Vamos lá. Na formação da colocação pronominal, nós temos a ênclise, a mesóclise e a próclise, tá? Ênclise é antes, mesóclise é meio e próclise é pós. O que? Verbo, tá? Então, os pronomes oblíquos átonos na ênclise aparece antes do verbo, na mesóclise no meio do verbo e na próclise pós, depois o verbo, ok? No entanto, há aqui na formação da ênclise algumas palavras que obrigam a formação da ênclise, tá? Quem são elas? Eu vou pensar assim. Eu vou sempre pensar que eu adoro colocação pronominal. Adoro colocação pronominal, professora. Amo colocação pronominal. O que isso significa? Que advérbio, conjunção e pronome obrigam a formação de ênclise, que é o pronome antes do verbo, tá? Então, nessa terceira oração aqui que nós precisamos encaixar, eu tenho a palavra sempre aparecendo antes do verbo. Sempre é um advérbio de frequência, tá? Se ele é um advérbio de frequência, ele vai obrigar a formação da ênclise, que é o pronome lhe aparecendo antes do verbo, tá? Então, aqui eu tenho como correta a alternativa A, ok? Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima aqui também de colocação pronominal, tá? Então, aqui na questão 3. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ok? Então, vamos analisar. Percebe-se que aqui eu tenho o mesmo padrão de a mesma oração, a mesma frase em todas elas. O que vai mudar é a relação da colocação pronominal, tá? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Você vai pegar o seu lápis e você vai em todas as ocorrências de colocação pronominal. Grife. Identifique todas. Identifique todas, para você saber onde elas estão. Ok? Identificou? Agora eu vou para minha análise. Tá? Vamos lá. Não. A palavra não, que inicia
aqui, a nossa frase, ela é um advérbio, tá? É um advérbio de negação. Então, se eu tenho claro na minha cabeça que eu adoro colocação pronominal, e eu sei que advérbio obriga a formação de ênclise, eu já posso eliminar duas alternativas. Por quê? A ênclise é o que mesmo? O pronome antes do verbo. Quem que é o verbo? Não, pode. Pode, 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 pode. Em qual das ocorrências aqui o pronome oblíquo no MTC nos as LDs aparece antes do verbo? Nas alternativas C, D e E. Tá? Então aqui eu já venho e já excluo duas. Ok? Vamos continuar lendo aqui para a gente entender o que mais tá faltando aqui, ok? Não se pode ser feliz, ou talvez se tenha se estabelecido, ou talvez tenha estabelecido-se. Vamos analisar aqui em qual das três ocorrências está certo, tá? Nós já identificamos, né, o se tenha, e aqui estabelecido-se, ok? O que acontece aqui? Se eu não tivesse a palavra talvez aqui, eu poderia formar o que está descrito aqui na alternativa D, ok? No entanto, a palavra talvez aqui, ela também é o quê? Advérbio. Então, isso que significa que ela também vai obrigar a formação de ênclise. Ó, ênclise. Pronome antes do verbo, tá? Então, aqui, em qual das três alternativas que nos restou, eu tenho a formação de ênclise. Talvez se tenha estabelecido. Ok? Aqui, ó, o pronome, ele vem antes do verbo. Ok? Outra coisa, verbos terminados em ado, edo, ido, não admite próclise. Eu tenho que formar obrigatoriamente ênclise com ele. Tudo bem? Certinho, pessoal? Então, aqui, alternativa C, a nossa alternativa correta. Ok? Vamos para a alternativa, a questão 4, agora. Vamos lá. A frase está redigida em conformidade com a norma padrão de concordância e regência. Ele explicou, exemplificou aqui se ele quer verbal ou nominal? Não, não exemplificou. Então, preciso analisar as duas, tá? A verbal e a nominal, tá bom? Então, vamos lá. Alternativa A. O grupo de amigos que sempre passam Réveillon juntos optou por não ir ao litoral na próxima virada. O grupo de amigos que sempre passam. O verbo principal aqui nessa oração é o verbo passar, tá? Para eu descobrir o sujeito aqui, eu pergunto para o verbo quem. Quem passa o Réveillon junto? Ou o grupo de amigos, tá? Grupo é o meu núcleo de sujeito. E é um núcleo de sujeito que está no singular, tá? Então, aqui o verbo também deveria estar no singular, que sempre passa o Réveillon juntos, ok? Então, a alternativa A está errada, ok? B. Ao chegarmos a uma certa idade,
É natural de que optemos por não assumirmos mais tantos compromissos. É natural de que optemos por não assumirmos mais tantos compromissos, tá? Pessoal, aqui pode causar alguma estranheza, porque a gente pode pensar assim, na questão da naturalidade, da onde a pessoa vem, né, da cidade em que ela nasceu, tá? A questão aqui não é essa. Não está perguntando, não está exemplificando a naturalidade dela. A naturalidade da professora é turmalina, porque ela nasceu na cidade de Turmalina. Não é isso, tá? Então aqui é natural que optemos. Esse D aqui está sobrando, tá? Porque eu não estou me referindo à naturalidade, ao lugar de onde, da onde essa pessoa vem, tá? C. Convites para trabalhos extra devem ser feitos com muita antecedência, sobretudo os não remunerados. Vamos lá. Convites para trabalhos extra devem ser feitos com muita antecedência. Pessoal, o que devem ser feitos com muita antecedência? Convites. Convites aqui é o meu núcleo de sujeito, e ele está no plural, tá? O que esse convite para trabalho é? Ele é extra, tá? Concordância nominal, ok? A falha aqui acontece na concordância nominal. Por quê? Se esse núcleo aqui está no plural, o seu adjetivo também tem que estar no plural, tá? Então, aqui o certo seria extras. Convites para trabalhos extras, tá? Ó, trabalhos aqui novamente, também no plural, devendo concordar com extra, tá? Tudo bem? Então, aqui também está errado. D. Por falta de tato, houveram certas colocações inadequadas que levaram a palestrante responder negativamente, tá? A questão aqui, galera, é o verbo haver. Tendo o verbo haver, grifa ele, deixa ele em evidência e analisa ele. Qual o sentido dele, tá? O sentido aqui do verbo haver é de existir ou é de ter, tá? O sentido aqui é de existir. Se é de existir, o verbo aqui, ele tem que ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá bom? Então, aqui tá errado. O certo seria houve certas colocações, ok? Sobrou-nos, então, o que, gente? Alternativa E. A autocobrança e o receio de magoar o outro pode nos colocar em situações que não gostaríamos de estar, tá? A autocobrança e o receio de magoar o outro pode nos colocar em situações que não gostaríamos de estar. Perfeito, lindo, maravilhoso. Alternativa E, aqui na questão 4. Tudo bem? Vamos para a próxima. 5. Aqui ele pede sobre a concordância nominal. Concordância nominal é a relação dos adjetivos, do numeral, né, do substantivo. Vamos lá. Ele falou com certa animação. Depois ficou um instante com a expressão meia triste. A melancolia de não ter mais pitangas. Gente, vamos lá. Meia triste. Meia no feminino significa metade. Meia laranja, por exemplo. Metade da laranja. Tá? Quando eu tenho situações relacionadas ao emocional ou que indiquem a expressão um pouco, tá? Um pouco.
A palavra aqui deveria ser meio, tá? Meio triste, tá? Depois ficou um instante com a expressão meio triste, tá? Ou seja, com a expressão um pouco triste. Meio no masculino é advérbio e ele é invariável, tá? Ele não vai para o plural, por exemplo, tá? Então, a alternativa A está errada. É necessária sabedoria para lidar com melancolias advindo da saudade das pitangas que outrora nos encantaram. Vamos lá. É necessária sabedoria para lidar com melancolias. Melancolias, aqui é uma palavra feminina e ela está no plural, correto? Outra coisa, aí ela tem que concordar aqui. Se ela tá, eu só estou me referindo a um substantivo feminino, aqui eu também tenho que concordar no feminino, tá? Advinda da saudade, ok? Outra coisa, eu tinha a expressão é necessária. Tem a presença de artigo? Não, não tem presença de artigo. Então aqui eu preciso concordar no masculino, ok? Então, alternativa B também está errada. C. O matiz das conversas deixou-me claro que tanto a moça quanto a senhora estavam saudosas das pitangueiras. Matiz aqui que pode causar um pouco mais de estranheza é o tema da conversa, é o assunto dessa conversa, tá? O assunto das conversas deixou-me claro que tanto a moça quanto a senhora estavam saudosas. Por que estavam aqui? Porque eu tenho um núcleo plural, tá? Então eu vou concordar com elas. Saudosas das pitangueiras, tá? Então aqui, por enquanto, é a nossa alternativa correta. Vamos ver por que a D e a I, tá? A senhora falou-me que havia bastante pitangas em Copacabana e na Barra da Tijuca, e ela as apanhava sempre. A questão aqui é o bastante, tá? O bastante aqui na concordância nominal, ele vai variar. Ele vai passar a ser bastantes. Por quê? Porque havia muitas pitangas, tá? O bastante, ele só é invariável quanto advérbio, muito. Seria a mesma coisa eu falar assim que havia muito pitangas. Tá certo falar muito pitangas? Não, tá? Então aqui o bastante ele vai assumir a forma no plural para concordar com o substantivo pitangas, ok? Lembrando que isso daqui só é aceito dentro da concordância nominal, tá, gente? Fora da concordância nominal, o bastante é sempre variável, é sempre advérbio, tá? Então aqui a D também está errada. E a moça lamentou que não havia uma só casa de seu tempo de infância, o que me fez sentir uma dó imensa dela. Eu tô olhando aqui pro lado porque aqui na minha tela tá cortada e eu tenho que ficar espiando aqui para ver qual é a palavra correta, tá? Então, ó, vamos lá. A moça lamentou que não havia uma só casa de seu tempo de infância. Até aqui tudo certo. O que me fez sentir uma dor imensa dela. Uma dó? Não, gente. Um dó imenso dela. Tá? Um dó imenso dela. A palavra dó, ela é substantivo masculino, tá? Tanto a nota quanto o sentimento são substantivos masculinos. Por isso tem que concordar no masculino, tá? Então aqui a concordância nominal está errada, tá? Está errada. Então a alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C. Alternativa C, linda, maravilhosa pra gente
Alternativa correta. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. Olha só, que belezinha de questão. Nessa questão aqui, a VUNESP, ela mesclou, tá? Interpretação com concordância, tá? Então, vamos lá. Primeiro, sempre lendo o texto, para depois ir para a questão, tá? Que loucura é o dinheiro, né? Um pedaço de papel que os humanos inventaram para medir o valor das coisas, inclusive dos próprios humanos. Os humanos têm muito mais valor que um pedaço de papel. Você acha? Claro! Sirva um humano e US$ 1 milhão a um leão e observe o que ele escolherá. Então, aqui, ó, a cenário alternativa em que se faz a afirmação correta quanto à tira, interpretação, e que está em conformidade com a norma padrão da concordância verbal. Ok? O ser humano, para o pássaro, são criaturas? Não, né, gente? É criatura. Eu tenho que concordar aqui, ó, o ser humano, tá? Errada. Se dinheiro e humano for servido, opa, concordância verbal aqui, ó. O que foi servido? Dinheiro e ser humano. Núcleo, composto, sujeito composto, obrigatório concordância no plural. Forem servidos, tá? Errado. O pássaro indaga a que tipo de loucura corresponderia às riquezas materiais? Opa! O pássaro indaga a que tipo de loucura corresponde. Por quê? Corresponderia, o final aqui, ia, indica subjuntivo, que é incerteza, dúvida, hipótese. No entanto, ele já havia usado aqui anteriormente o verbo indagar no indicativo. Então, ele tem que seguir a mesma linha, tá? Então, aqui está errado, tá? Ele precisa manter o mesmo modo verbal indicativo, tá? Então, o pássaro indaga a que tipo de loucura corresponde às riquezas materiais. D. O hipopótamo questiona o pássaro se ele encontrou onde estaria o valor humano. Mesma coisa, estaria, questiona, subjuntivo, indicativo, tá? Errada. Sobrou-nos que alternativa? Os próprios humanos são passíveis de serem medidos por uma quantia em dinheiro, né? Então, alternativa correta, alternativa E, aqui na 6. Tudo bem? Eu vou falar para vocês, está cada vez mais comum a banca Vunesp trazer questões como a 6, tá? Que aliam a interpretação e a gramática junto, tá? Até uns 3, 4 anos atrás ela não fazia esse tipo de questão. Agora ela já está fazendo, tá? Então ela está aliando não só os aspectos gramaticais em uma só questão, mas aspectos de interpretação e compreensão de texto também, tá? Então vamos lá aqui, ó. Agora alternativa, questão 7. Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto de acordo com a norma padrão de concordância, regência e emprego do tempo verbal. Vamos lá. É a mesma frase em todas as alternativas. O que difere aqui são essas questões de concordância e a gente precisa analisar qual está certo, tá? Ela começa, as alternativas começam com o verbo haver. Eu sempre falo para vocês, tem verbo haver na sua alternativa, na sua questão? Grifa ele, destaca ele, deixe em evidência e analisa ele primeiro, analise-o primeiro, tá?
Então, nas frases aqui, ó, houveram expectativas em que a maioria deles eram minimamente lúcidos e que fariam o serviço limpo. Qual é o sentido do verbo haver? Qual é o sentido do verbo haver? De existir ou de ter? Ele traz o sentido de existir, tá? Então, se ele traz sentido de existir, ele vai ser conjugado na terceira pessoa do singular, tá? Se ele está na terceira pessoa do singular, quem é que eu já posso eliminar? Eu vou eliminar de cara a alternativa A. A alternativa E. E qual mais? Alternativa C, tá? Então, eu vou ficar com quem? Alternativa B e alternativa D para analisar, tá bom? Então, vamos lá. Há expectativa de que mais de um deles sejam minimamente lúcidos e que fazem um serviço limpo. Opa! Vamos ver? Aqui na alternativa D. Há expectativa de que mais de um deles, tem um número aqui, e eu preciso concordar de acordo com o número, tá? Então, esse sejam aqui está errado, tá? De que mais de um deles seja minimamente lúcido e que faça um serviço limpo, ok? Eu tenho aqui um numeral, eu preciso ir concordando com o numeral, tá? Então, masculino, singular, verbo no singular, ok? Então, aqui na alternativa B, que havia sobrado pra gente, vamos analisar. Havia expectativas, ok, terceira pessoa do singular, de que mais de um deles fosse fosse minimamente lúcido e de que fizesse um serviço limpo. Fizesse um serviço limpo, tá? Aqui na B, ele se utiliza do subjuntivo e subjuntivo, tá? Então eu preciso seguir os mesmos modos, o mesmo tempo verbal. Fizesse, tá? É o futuro do subjuntivo, tá? O tempo verbal futuro do subjuntivo. Então, ele precisa manter o mesmo tempo verbal, tá? Então, aqui na alternativa 7, na questão 7, perdão, alternativa B, correta. 8. Vamos lá. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal e nominal. Vamos lá. Já faziam muitos anos, nossa, o coração da professora até dói. Já faziam muitos anos que o marido de Isadora havia morrido? Gente, verbo fazer, indicando o tempo. Não conjuga. Ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Já faz muitos anos. Então, errada. Traços de sua beleza era mantida à custa de alguns cuidados? O que era aqui, ó? O que era mantida à custa de alguns cuidados? Traços, plural. Então, eu preciso concordar também no plural. Então, traços de sua beleza eram mantidos, porque traços é masculino, tá? Então, errado também. Fotos daquele tipo era considerado por ela umas baixaria. Nossa, essa doeu o coração da Pro também. Essa doeu o coração da Pro. Por quê? O que era considerado uma baixaria? Fotos. O núcleo do sujeito é fotos.
Então, o verbo tem que concordar no plural. Então, fotos daquele tipo eram o quê? Considerados por ela umas baixarias. Ou tira o S, uma baixaria. Tá? Ok? Então, C. D. Havia flores que escondiam partes do corpo nu de Isadora. Havia flores que escondiam partes do corpo nu de Isadora. Verbo haver, isola. Qual é o sentido? Ter ou existir? Existir. Então, aqui ele vai ser terceira pessoa do singular, tá? Havia flores que escondiam partes do corpo nu de Isadora. Certo? Tá? E o casal não se tinham visto havia muitos anos. O casal não se tinha visto há muitos anos. Então, aí também está errada. Alternativa correta para a gente aqui na questão 8, alternativa D. Ok, pessoal? Penúltima questão aqui, ó. Crase para a gente. Crase é tranquilinho, né? Vamos lá. Considere as reescritas de informações do texto. Esperava que. Quem espera, espera algo ou alguma coisa. Tem crase? Não, não tem crase. Tá? Se não tem crase, eu vou eliminar a alternativa C e vou eliminar a alternativa D. Já começa por aí, tá? Próximo aqui, ó. O coração corresponderia mesmo à forma bonita dos postais coloridos? Aquilo que corresponde a algo, a alguma coisa. Crase. Forma, substantivo, feminino, a. Tá? Vai levar artigo a. A mais a, crase, a. Tá? Então, aqui vai ficar o coração corresponderia mesmo àquela com crase, tá? Forma bonita dos postais coloridos. Elimino alternativa E, ok? Próximo aqui, ó. Pensou em jogar. Quem joga, joga algo ou alguma coisa em alguém. A lata, tá? Sem crase. Elimina a alternativa. Elimina a alternativa B aqui. Ficou como correta a alternativa A. Tá? E por que aqui no próximo eu não posso usar crase? Quem dirige, dirige o barranco, dirigia a ela. Pronome do caso reto, não posso colocar crase, tá? Então, alternativa A, crase aqui, tranquilinho, bonitinho. Fácil, fácil. Última questão, também de crase. Para ficar facinho pra gente. Tá? Aqui ficou apertadinho o espaço. Então, vamos lá. Nos leva a agir a pandemia. E aqui, no dia a dia. Ok? Então, vamos lá. Motivação é a energia que nos leva a agir. Posso colocar crase diante de verbo? Não, não posso, tá? Então, aqui eu já elimino a alternativa A, eu elimino a D, tá? Vamos ficar com a B, a C e a E, por enquanto, ok?
professora, eu preciso ler tudo isso para conseguir fazer. Não, não precisa. Vai nas partes que tem as lacunas, que tem os espaços, que você ganha um pouquinho mais de tempo, tá? Vamos lá. Dor e problemas relacionados à pandemia. Aquilo que está relacionado a algo. Pandemia é substantivo feminino, então ele leva artigo. A. A mais A, crase A. Qual eu elimino agora? Elimino a alternativa C. Vou ficar com a B e a E, tá? Então vamos agora para o último caso. Não só no dia, dia, palavras iguais. Eu não posso acrasear diante de palavras iguais, tá? Então, alternativa correta, alternativa B pra gente aqui. Certinho, pessoal? Tudo certo? Pessoal, essa foi a aula de hoje, ok? Revisão aí para a prova. Então é o seguinte, dúvidas, manda lá no grupo pra gente. Tudo bem? Beijo, pessoal. Muito obrigada pela aula de hoje e até a próxima.